Bem, então agora nós já vimos difração, vimos interferência. Eu estava até olhando a página da Wikipedia agora e cientistas famosos, prêmio Nobel, etc., afirmam que não existe uma separação efetiva entre difração e interferência. Não existe uma definição propriamente dito que garanta a separação entre esses dois conceitos. Então, mais ou menos como eu tinha adiantado anteriormente, essa é uma separação mais didática, porque os dois fenômenos têm origem no mesmo fato, que as ondas obedecem ao princípio da superposição, e que eles aparecem simultaneamente. Você pode preparar um experimento que enfatiza a difração, pode preparar um experimento que enfatize a interferência, e na linguagem trazida na Wikipedia, por esses cientistas, o Feynman é um deles, ele afirma que fala-se de interferência quando você tem poucas fontes interferindo uma com a outra. Quando você tem muitas fontes interferindo com a outra, você fala de difração. Eu ainda prefiro a definição que eu utilizei, da difração como sendo a penetração nas regiões de sombra, etc., mas por questões didáticas mesmo, para a gente tentar separar os dois fenômenos. Mas quando a gente faz a conta com uma matemática mais elaborada, eu já fiz esse tipo de conta também em cursos que eu fiz, quando a gente usa a notação de número complexo para fazer essas contas, você vê que realmente não tem muita diferença entre um fenômeno e outro. Matematicamente, eles emergem da mesma forma, o tratamento matemático é basicamente igual. Então, realmente não tem muita diferença entre os dois fenômenos, tá certo? A gente vai agora ver algumas consequências do fenômeno da difração e da interferência aparecendo simultaneamente. Algumas consequências que afetam até alguns aparelhos tecnológicos, como, por exemplo, o microscópio óptico, que é importante para biólogos e biocientistas de uma forma geral, tá certo? O primeiro exemplo que a gente vai pegar aqui, mostrando numa lâmina de barbear, essa é uma interferência muito difícil de se construir, porque você precisa de uma quantidade, de uma luz muito intensa para você ver o padrão de difração e de interferência aqui. Mas eu peguei de um livro, achei interessante, porque mostra a geometria que você observa nos padrões de difração e interferência. Aqui você tem uma lâmina de barbear colocada dentro de uma plaquinha de Petri aí qualquer, tá certo? Aonde você produz no interior da lâmina o padrão de interferência e difração que você consegue ao iluminar isso, provavelmente com uma luz laser muito intensa, tá certo? Você observa nitidamente aqui, por exemplo, nas regiões lineares, você observa o padrão de interferência que a gente já observou nas fendas, tá certo? Máximo central, depois vai diminuindo lá, tem um mínimo, outro máximo, outro mínimo, etc., né? Mas o que é interessante dessa figura é mostrar como fica um padrão de interferência e difração nos outros formatos, né? Aqui, por exemplo, a gente tem um formato circular, basicamente, então você vê que você tem máximos e mínimos também circulares, que acabam acompanhando a própria forma geométrica daquele dispositivo, né? Aqui você tem uma forma quadrada, então você vê aparecer um padrão de interferência com quase como fosse um tabuleiro de xadrez aqui, né? Máximos, um quadrado branco, quadrado preto, quadrado branco, quadrado preto e assim por diante. Então você vê que o padrão de interferência e difração ele acaba acompanhando o próprio formato do objeto que o contém, tá certo? Também é interessante observar nessa fotografia que o padrão de interferência e difração também aparece nas bordas da gilete. Aqui em cima você tem máximos e mínimos de interferência, você pode notar aqui que tem faixas claras e escuras em torno da lâmina, né? Tanto em cima quanto embaixo, né? Então mostra aquela interrupção
o padrão de difração e interferência aparecendo nas bordas de um objeto que interrompe a passagem da luz, tá certo? Então é uma ilustração do outro tipo de padrão de interferência, né? Seguindo aqui adiante, já que nós vimos que uma determinada fenda produz fenda circular produz um padrão de interferência e difração, a gente pode ver aqui nessa fotografia o padrão circular que aparece lá na outra foto, né? Você tem aqui o máximo central de uma fenda de diâmetro B. Aqui a fenda não está desenhada, seria um círculo pequeno aqui de diâmetro B, tá certo? Então aqui você teria o máximo central da difração, um mínimo, depois um máximo de interferência aqui da própria difração, né? Depois um outro mínimo, depois um máximo secundário, etc., né? E o que é interessante é que esse primeiro mínimo que aparece aqui nessa posição aqui da fenda, esse anel preto, esse primeiro anel preto que aparece em torno do sinal de difração aqui mais intenso, desse máximo central aqui, ele ocorre para um ângulo θ da figura aqui, tá certo? Dado pela relação seno de θ é igual a 1,22 lambda sobre B, onde B é o diâmetro da fenda aqui, tá certo? E lambda é o comprimento de onda da luz coerente com a qual você iluminou essa fenda, tá? Essa figura é do livro de vocês, com que você iluminou essa fenda. Então, o que é interessante a gente notar nessa fórmula aqui? Primeiro, compará-la com a questão, com a fórmula numérica de quando a gente tinha fendas, né? Eu vou retornar lá nas fendas para a gente comparar a posição do máximo de difração. Olha, então o máximo de difração vai ocorrer no ângulo seno de θ quando a gente tiver o m igual a 1, né? Esse vai ser a primeira interferência construtiva ali, né? Então você vai ter basicamente seno de θ é igual a lambda sobre d, né? Ou lambda sobre 2d, metade do lambda, se você for procurar o primeiro mínimo de interferência destrutiva, tá certo? Quando nós comparamos aqui com esta fórmula, nós vemos que basicamente o processo é mais ou menos o mesmo. Você tem comprimento de onda dividido pelo diâmetro da fenda, né, pelo tamanho da fenda, ou pela separação entre duas fendas, e aqui você tem um fator numérico. Esse fator numérico, no caso de uma fenda circular, ele vale 1,22, mas se você mudar a geometria, ele vai valer outro número, tá certo? Então há uma analogia aí mostrando que a forma de obter os máximos e mínimos, ela deve ser mais ou menos semelhante. Em outras palavras, a matemática por trás é mais ou menos a mesma, embora possa ser mais elaborada. O que vai mudar essencialmente é o parâmetro geométrico e esse fator numérico aqui, né? No caso de uma fenda circular, isso aqui é o fator 1,22, tá certo? Esse máximo central aqui é chamado de disco de Ayre, tá? Esse primeiro máximo central é chamado de disco de Ayre, né? E qualquer fenda circular produz esse padrão de interferência e difração que a gente está vendo aqui do lado. Vocês já podem notar que eu não estou mais separando o conceito de difração e interferência, porque eles aparecem simultaneamente nessas aplicações que a gente está discutindo, tá? Então, nós podemos ver que isso afeta o poder de resolução, ou seja, a capacidade que nós temos de separar dois pontos próximos, como ocorre, por exemplo, em um microscópio, né? Num microscópio, você tem dois pontos próximos, próximos porque você é obrigado a olhar com o microscópio, senão você veria eles a olho nu. Como eles estão muito próximos, ao olhar pelo microscópio, você pode não conseguir separar os dois pontos, né?
Então, o Rayleigh criou um critério para dizer quando você consegue, até com a limite você consegue separar esses dois pontos, né, que são pontos próximos um do outro, né? Se você então tem dois pontos emissores de luz, podem ser dois pelinhos de pata do animal bem próximos um do outro. Se você tem dois pontos emissores de luz, ao penetrar na lente do microscópio, esses dois pontos de luz vão gerar padrão de interferência de difração entre eles. Então você tem aqui o disco de Ayre de um deles, né, o disco de Ayre do outro, então um disco de Ayre e o outro disco de Ayre, tá certo? Se essa separação D for grande, você enxerga os dois objetos separados. Olha, um ponto aqui, um ponto lá, bem separados um do outro. Quando essa distância começa a diminuir, você, nesta condição em que o D aqui é tal que o máximo do disco de Ayre de 1 encontra... desculpa, aqui ainda a gente não está no critério, né? Ele se aproxima aqui do outro, você ainda pode ver eles de maneiras claramente separadas, né? Ou seja, o primeiro mínimo aqui deles garante a separação dos dois pontos. Nesta outra condição aqui, que é o critério de Rayleigh, né? Eu errei na outra hora, quando a separação entre os centros dos discos aqui, D, né, é tal que o máximo de um disco, o disco de Ayre, né, encontra o mínimo do outro, tá certo? E o máximo do outro encontra o mínimo do um, a gente está nesta condição aqui, que é a condição que o Rayleigh classificou como limiar de resolução. Abaixo dessa resolução aqui, você não consegue mais observar os discos de maneira separada, né? Tá certo? Então aqui você ainda identifica, olha, parece que são dois objetos muito próximos, mas eu não tenho certeza, né? Aqui. A distância diminuindo abaixo disso, você já não consegue mais separar os discos de Ayre e você enxerga um objeto basicamente único, né? Eu encontrei aqui na internet, também na Wikipedia, né, uma ilustração disso, mas eu vou ter que deslocar aqui o vídeo, vocês vão achar um pouco estranho aí, eu vou deslocar ele para baixo, eu vou então parar e preparar para que a gente possa localizar, que eu não consigo fazer aparecer os dois ao mesmo tempo aqui. Vou parar a gravação e volto. Bom, então aqui está a ilustração que eu falei, né? Eu vou ter que baixar um pouquinho, vou parar aqui, né? Gente, não dá para parar, não adianta parar. Desculpa, eu não consigo mover, gravando eu não consigo, só com o pause eu não consigo mover. Mas acho que dá para enxergar aqui, olha, os discos separados, tá certo? O disco no critério de Rayleigh, tá certo? E o disco muito próximo um do outro. Então você pode ver aqui a figura central que você vê aqui embaixo da tela mesmo, né? Não dá para eu descer mais, subir, não consigo subir esse negócio. Tá certo? Você vê que você já não separa mais, não dá para mais dizer. Aqui você ainda diz que tem uma pequena barriguinha aqui, mas aqui você não diz mais, não fala nada sobre a barriguinha, tá certo? Você então não consegue separar abaixo do critério de Rayleigh dois pontos muito próximos, tá? Eu vou retornar aqui, parar e voltar à transparência, mas não vou nem parar. Joga a transparência aqui direto, tá certo? Então, dentro do critério de Rayleigh, você não consegue separar aí muitas imagens. Isso também ocorre com os nossos olhos, não precisa nem ser ao microscópio, tá certo? Se você, numa estrada muito reta, né, no Brasil não tem muito isso, mas nos Estados Unidos é muito comum, uma estrada muito longa, de noite, você vê um carro vindo lá do outro lado, né? Se ele está muito afastado, os seus olhos não têm resolução suficiente para separar os dois faróis, então você vê eles como um único farol, tá certo? Depois, quando o carro vem se aproximando de você, você começa a entrar nessa condição aqui, e um pouco depois você passa a enxergar dois faróis, né? Isso é comum à noite nas estradas, você percebe isso, né? Tá certo? Dá para perceber isso, né, claramente quando você está observando os faróis de carros à noite numa estrada, tá? E isso também acontece, então, aqui nos nossos olhos, tá certo? Você tem, então, dois pontos próximos aqui um do outro, separados por uma distância d, né? Muito grande, e formando um ângulo θ aqui relativamente pequeno, tá certo? Então, este ponto imagem, por exemplo, o farol de um carro, vai atingir a sua
retina neste ponto, o outro ponto objeto vai atingir a sua retina nesse outro ponto imagem aqui, e devido ao fato de que a sua pupila também pode estar estreita, você vai criar padrão do disco de Ayre aqui, né, de difração aqui dos dois pontos, né, e esse objeto vai aparecer misturado ali para você na sua visão, né, na visão de um dos seus olhos. Então você não separa os objetos, tá certo? É isso que acaba acontecendo. Note que o poder de resolução, quer dizer, o θ que ele consegue separar aqui, depende, claro, da geometria que a gente discutiu agora, há pouco, 1,22 lambda sobre B, né, onde B é a largura da sua pupila aqui no caso, que é o orifício circular no qual a luz vai atravessar. Só que ele também depende do lambda, né? E o que isso significa? Significa que lambdas maiores, tá certo, vão te dar lambdas maiores vão te dar tetas maiores, ou seja, vão exigir tetas maiores para que você separe os dois objetos, tá certo? Porque os padrões de difração aqui vão se superpor quando você usa lambdas maiores. Quem são lambdas grandes? Lá no vermelho, alaranjado, etc. e tal, né? Lambdas menores vão exigir um θ menor para que você consiga separar os dois objetos dentro do critério de Rayleigh. E quem são as frequências que têm lambdas menores? As frequências mais altas, o azul, o violeta ali, né? Como a gente já discutiu, o violeta é de pouca sensibilidade no olho humano. Então, o azul, se você iluminar o objeto com uma luz azul, você define melhor o objeto, né? Então, na microscopia, isso também às vezes é utilizado, tá? Então, a gente pode aí melhorar ou não a resolução do seu microscópio, iluminando o espécime com uma luz de comprimento de onda maior um pouquinho, tá? Interromper.